Como a advocacia pública atua dentro da área do direito ambiental? É nisso que atua o advogado Guilherme José Purvim de Figueiredo. Procurador do Estado de São Paulo, Guilherme é professor de Direito Ambiental na Universidade de São Francisco e também nos cursos de pós-graduação das PUCs de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná. Tem diversas publicações sobre esse tema. Ele também foi presidente do IBAP, Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, na gestão entre 2008 e 2010. E é sobre a atuação deste instituto que começa a sua conversa com Márcia Semer no argumento de hoje. A advocacia pública em ação. Guilherme, é um enorme prazer receber você aqui para nós conversarmos sobre temas aí da advocacia pública. Você é presidente do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. O que é o Instituto, Guilherme? Bom, é um prazer também para mim estar aqui com vocês, aqui na nossa casa, na PESP. E, bom, o IBAP, de certa forma, ele nasceu dentro da Procuradoria-Geral do Estado. De São Paulo. Né? Em 93, eu entrei na Procuradoria em 90, e na época meu interesse maior era pelo direito do trabalho. Eu fui trabalhar na Procuradoria Grande de São Paulo e na época eu estava interessado em prestar um concurso para o Ministério Público do Trabalho, eu estava estudando nessa área. Quando eu passei no concurso do Ministério Público do Trabalho, fui me despedir do pessoal e recebi o convite para, se quisesse continuar na Procuradoria, para ir trabalhar no Centro de Estudos da PGE. E lá dentro da PGE, acabei aceitando, e dentro da PGE, do Centro de Estudos da Procuradoria, nós montamos grupos de estudos sobre interesses difusos, né, sobre direito do consumidor, direito ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente. Era uma coisa nova naquela época, uma coisa, né, Guilherme? Exatamente. Começo da década de 90, é isso? Que nós temos a Lei da Ação Civil Pública, que é de 85, né, a Lei 7.347, de 85, e a ideia desses grupos de estudos era estudar a melhor forma de participação do Estado nessas ações, né, na defesa do interesse público primário, né, defesa dos direitos do consumidor, direito da pessoa com deficiência, né, e isso tudo foi levando à formação desses grupos de estudos dentro do Centro de Estudos e acabou desaguando na criação do Instituto Paulista de Advocacia Pública. Por quê? Porque nós estamos também tentando abrir as portas do Centro de Estudos da PGE São Paulo para a participação de outros advogados públicos, né? Então, nós temos participação de colegas autárquicos, né, do IANSP, de outras autarquias, colegas do município, que inclusive tinham já sido procuradores de Estado, como o atual procurador-geral do município, sim, o Celso Coccaro, né? Então, isso daqui foi abrindo, né, a perspectiva original de um grupo de estudos voltados apenas à atuação dos procuradores do Estado de São Paulo. Ele foi se ampliando para advogados públicos paulistas. E o objetivo do Instituto não é discutir temas corporativos, mas de índole institucional, é isso, Guilherme? Ou não há... Ele, de certa forma, ele é uma continuidade do trabalho dos grupos de estudos. Só que ele foi, né, ele foi ampliando, aprofundando essa discussão sobre esses temas, interesses difusos, participação do Estado nas ações civis públicas, para outros temas também ligados a processo, né, como todas as ações coletivas, ação popular, ação de improbidade administrativa, e também a atuação dos procuradores na área consultiva. Também a gente tem que lembrar que, na época da criação do Instituto Paulista, a PGE São Paulo também exercia a função de defensoria pública. Sim. Então, o IBAP hoje congrega, né, como desde aquela época, congrega
procuradores de Estado, advogados de Estado e também defensores públicos, né? São essas duas carreiras que compõem os quadros, o quadro regular de associados do IBAP. Guilherme, recentemente o Instituto promoveu um congresso no Rio Grande do Sul e você poderia destacar os temas principais que foram abordados e dizer um pouquinho do porquê desses temas terem norteado o congresso? Este ano foi o primeiro congresso que nós realizamos no Rio Grande do Sul, né? O núcleo do IBAP no Rio Grande do Sul tem crescido bastante, inclusive o atual Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Henrique Kuyper, é diretor do IBAP, já era antes de ter sido nomeado, né, ter assumido o cargo de Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, e tem uma atuação bastante intensa na área de direitos humanos. Nós, nosso penúltimo congresso, que tinha sido realizado em João Pessoa, realizamos uma assembleia e foi deliberado que seria no Rio Grande do Sul. Todos os anos nós realizamos esse congresso, daqui foi o 15º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública, e esse ano o tema foi Advocacia Pública e Dignidade Humana. O enfoque maior deste ano foi para a questão indígena, em razão principalmente da pessoa homenageada este ano, que foi o professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, ex-procurador-geral do Paraná, diretor do IBAP, ele é o atual coordenador jurídico do IBAP, e o professor Carlos Marés tem uma atuação muito grande na área de políticas indígenas, né? Então, o tema central, né, envolveu essa questão e também a questão dos direitos humanos na América Latina. Nós tivemos participação de professores da Argentina, do Chile, da Bolívia. E, Guilherme, o IBAP tem se marcado aí por promover essa congregação aí com advogados públicos dos países aqui da América Latina. Em diversos dos seus encontros, nós sempre vislumbramos lá entre os palestrantes colegas da Argentina, do Chile, do Uruguai, enfim. Como é que é a advocacia pública nesses países? Tem um perfil similar ao aqui do Brasil ou é muito diferente? Olha, me parece que a advocacia pública no Brasil está num estágio bem mais avançado, assim, em termos de defesa de valores constitucionais, de controle interno da legalidade dos atos da administração, de defesa do poder público em juízo. O nosso contato com a advocacia pública na América Latina, ele começou não faz muito tempo, né? Aliás, foi um congresso realizado em parceria com a PESP em 2009, né, o primeiro congresso sul-americano de direito de Estado, né? E lá nós começamos a estabelecer os contatos com advogados públicos dos países da América do Sul, né? Mas ainda não existe uma identificação clara do que vem a ser o equivalente ao advogado público, como nós temos aqui o lineamento constitucional, né? Aqui no Brasil bem mais claro, como é, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Paraguai. Existe muito pouco de institucional, né, na advocacia pública, por exemplo, do Paraguai, da Bolívia, né, dos outros países da América do Sul. Ela é exercida muito por escritórios particulares, que são contratados. Existe um corpo, né, equivalentes a procuradores de Estado, né, que são, na Argentina, chama a Fiscalia General de Estado. Uhum. Né? Então, são procuradores das províncias, né, que coordenam o trabalho exercido por escritórios particulares. Sim. Isso daqui é uma questão muito difícil, né, de ser trabalhada ainda na Argentina, por exemplo, porque o controle,
por exemplo, de questões como acessibilidade aos cargos públicos, ainda é uma coisa muito nova, muito pouco explorada nesses países. Então, não existe essa cultura democrática de acesso por concurso público e outras questões que aqui no Brasil já estão, pelo menos no plano doutrinário, né, e jurisprudencial, já estão bem delineadas. Guilherme, você tem, por toda a sua vida como procurador do Estado, sua atuação no IBAP, você tem uma grande participação na questão dos estudos do direito ambiental, né? E uma militância, inclusive, nessa área. Você podia falar um pouquinho de como é hoje a advocacia pública relativamente à defesa do direito ambiental, como ela é exercida, enfim, se isso se dá só no âmbito contencioso, se isso ocorre também na área da consultoria e se depende de orientação governamental ou os parâmetros já estão fixados em lei? Bom, aqui na nossa Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, nós temos uma lei, né, que foi editada num dia fatídico, né, que foi em 11 de setembro de 2000. Né, e essa lei previu a criação de uma Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente. Uma procuradoria com dupla função, consultiva e contenciosa. Né. Foi um resultado de um trabalho também muito árduo, né, houve um esforço muito grande de muitas pessoas, né, e eu destaco aqui, dentre outros, as pessoas do Dr. Márcio Sotelo Felipe, que foi Procurador-Geral do Estado de São Paulo, o Dr. Pedro Biratã Escorial Azevedo, que foi recentemente secretário do Meio Ambiente. E agora é chefe da Procuradoria do Estado em Brasília, né? Sim. E o deputado Fábio Feldman, né, que na época foi quem conseguiu levar para a Assembleia Legislativa o projeto de criação dessa Procuradoria. Né. Antes disso, né, já havia um esforço muito grande, nós inclusive realizamos um evento em 97 com a PESP, com a Ordem dos Advogados do Brasil, né, aqui no centro de São Paulo, no prédio da CAASP, um evento que foi marcante, né, uma jornada pela criação da Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente, onde estiveram presentes alguns dos nomes mais importantes do direito ambiental brasileiro, como Antônio Herman Benjamin, Paulo Afonso Leme Machado, Gilberto Passos de Freitas e vários colegas procuradores de Estado de São Paulo e de outros estados que já tinham uma atuação na área ambiental. Nós estamos esperando até hoje a criação, né, a implantação dessa Procuradoria. Né. Logo após a sua criação, foi editado um decreto regulamentando provisoriamente as atividades dessa Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente. Então, a área do contencioso, de acordo com esse decreto, eu não me lembro o número dele, mas esse decreto estabeleceu
que as atividades contenciosas seriam desempenhadas pela primeira subprocuradoria da PPI, Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, e as atividades da área consultiva pela consultoria jurídica da Secretaria do Meio Ambiente. Isso é uma questão de tratamento político, né? Precisa haver um interesse político na implementação, na criação dessa procuradoria, mas realmente é uma situação que não se enquadra, é uma solução que não responde às finalidades da lei ainda, né? Guilherme, hoje um grande assunto aí ligado à área do meio ambiente e que tem dominado a imprensa, enfim, é a questão do Código Florestal. Você poderia falar um pouquinho sobre o projeto que está na Câmara, o teu posicionamento com relação às propostas que estão ali contidas e qual o impacto desse projeto com relação às áreas públicas protegidas aí pela Procuradoria do Estado, pela Advocacia da União, na defesa do patrimônio público? A questão do Código Florestal e de sua reforma, sua pretendida revogação, já é uma questão que vem de longa data, né? Não é recente como pode parecer para alguns que vêm agora acompanhando os jornais. Na verdade, tudo começou no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso por conta dos desmatamentos na Amazônia. Os jornais no mundo inteiro noticiavam, né, com preocupação que estava havendo um progressivo desmatamento da floresta amazônica. Isso levou o presidente Fernando Henrique Cardoso a editar uma medida provisória visando a ampliação dos mecanismos de defesa, né, contra esses desmatamentos. E essa medida provisória ampliou, por exemplo, a área de reserva legal na Amazônia para 80%. Né. Isso daqui, essas medidas provisórias eram constantemente reeditadas, mensalmente reeditadas, e quando nós tivemos as negociações do governo Fernando Henrique para se conseguir a emenda constitucional visando a possibilidade de reeleição, essa medida provisória entrou na negociação política, né, como um dos elementos para que fosse aprovada essa emenda constitucional, e de uma medida provisória dotada né, dos requisitos de urgência, de relevância para a defesa do meio ambiente, ela foi se transformando, né? Essa medida provisória passou a veicular medidas de flexibilização da legislação ambiental. Ela começou a ser uma medida provisória buscando facilitar o desmatamento, que contrariava totalmente a sua orientação original. Em 2000, final de 99, 2000, finalmente chega às mãos da bancada ruralista, na época era o deputado... Caiado. Da turma do mesmo grupo político. O relator da medida provisória, que buscava editar, né, o novo Código Florestal, era o deputado Moacir Miqueleto, né? E isso daí foi em 99, 2000. Isso daqui causou uma preocupação muito grande, né? Porque o que se buscava era simplesmente acabar com o Código Florestal, em 2000, isso, né? O que foi feito? Uma mobilização de âmbito nacional sem precedentes, eu não me lembro de nada semelhante a isso daqui, visando a reverter esse quadro. Então, nós temos uma perspectiva praticamente de se acabar com a legislação florestal, a legislação ambiental brasileira, e isso daqui se conseguiu reverter, né? Na época foi muito importante a participação do ministro do Meio Ambiente, da época era o Sarney Filho, e aqui eu queria até enaltecer o papel da PESP no episódio,
porque a PESP, na ocasião, desempenhou teve um papel crucial nesse episódio, que foi promover uma jornada em defesa do Código Florestal na sede social lá de Moema. Então foi um evento que contou com a participação do então secretário do Meio Ambiente, que era o Dr. Ricardo Trípoli, né? Do Procurador-Geral do Estado, era o Dr. Márcio Sotelo, Felipe, né? E também de vários professores, né? Inclusive alguns que eu já mencionei aqui, como o Antônio Herman Benjamin, Paulo Afonso Leme Machado, Gilberto Passo de Freitas e outros professores, ambientalistas como Carlos Bocuí, professores e procuradores de outros estados, como Ana Cláudia Graff, Márcia Diegues Loisinger, são procuradores do estado do Paraná. E isso daqui serviu como um ponto, um polo agregador, né, em defesa do Código Florestal e dos valores constitucionais. Nesse aspecto também foi relevante, porque a carta que foi extraída desse encontro, né, alertava para o uso inconstitucional de medidas provisórias. Então, isso daqui foi estancado esse processo de destruição do Código Florestal, né, e a situação talvez tenha ficado um pouco cômoda, né, para o próprio setor ambientalista. Foi editada as medidas provisórias lá com uma emenda constitucional que as congelou, né? Então essa medida o Código Florestal em vigor, ele está com a redação dada pela medida provisória de fevereiro, se eu não me engano, fevereiro de 2001, né? E essa medida, esse Código Florestal, com todas essas restrições ambientais, que está sendo questionado hoje, né? Houve uma surpresa muito grande com relação ao relator, que é um deputado que tem um histórico de atuação progressista, né, em defesa dos segmentos marginalizados da população, né? Mas esse projeto de novo Código Florestal não atende de forma alguma aos interesses do país, né? É um projeto que eu considero calamitoso, principalmente sob a perspectiva de defesa das populações que vivem em áreas de risco, né? Ele, numa época em que nós presenciamos tantos desastres naturais, desastres em períodos de chuva, como em Nova Friburgo, em Itaipava, em Niterói, ou então lá em Santa Catarina, em Blumenau, né? Praticamente em todos os cantos do país, tragédias em desmoronamentos, em áreas de encostas, em margens de rios. Esse projeto, ele facilita ainda mais as ocupações dessas áreas. Ele diminui as áreas de preservação permanente. Ele estabelece como marco inicial, né, para a contagem das faixas de preservação permanente, não mais a área, o ponto mais alto de cheia do rio, né, mas a área média, o que isso daqui pode significar em regiões mais planas, como o Pantanal Mato Grossense, uma diferença de centenas e centenas de metros, né, de preservação permanente que vão poder ser ocupados. Tá? Essas, dentre outras, né, muitas flexibilizações, colocam em risco a agricultura sustentável no país, não atende os interesses de uma economia voltada para o futuro, voltada para as futuras gerações. Ela vai ser desastrosa para a biodiversidade e para as populações que vivem nessas áreas de encostas, áreas de risco. Então, para você, o projeto deveria ser não aprovado pelo Senado, ser rejeitado. Com certeza, com certeza. Guilherme, nós chegamos ao fim do programa. Eu quero te agradecer novamente a tua presença aqui, dizer que foi um prazer recebê-lo, dizer que contamos com você em outras oportunidades. Queremos agradecer ao público que nos assistiu e convidá-los para continuar
conosco na próxima semana aqui assistindo o programa Argumento. Muito obrigada. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo,